um dia, meus queridos, mais um dia de alegria. Mais um dia convidado pelo Senhor para tomar um café da manhã maravilhoso com o Espírito Santo. E realmente entender que você é filho, que você é amado e que a presença de Deus durante todo o seu dia vai fazer toda a diferença. E essa semana, uma semana especial, maravilhosa aqui no Devocional Intimidade, o especial Família. E eu tenho a alegria imensa de receber a família Tolentino nessa manhã. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bom, pastor? A bênção. Bom dia. Estamos aqui com a minha esposa Débora, as minhas filhas Yasmin e a Ingrid. Adorando ao Senhor nessa manhã, né? Glória a Deus. Quanto tempo aí, vamos começar pela base da família Tolentino, aí o casamento de vocês, há quanto tempo já estão nessa união linda e abençoada? Nós vamos fazer 15 anos de casado agora em janeiro, dia 16 de janeiro, e as meninas vão completar em janeiro também 9 anos. Então são 9 anos com as duas, né, criando, preparando por uma futura liberação delas, e eu e a minha esposa, eu e a Débora, somos casados há 16 anos, 15 anos vai fazer agora, né? Nossa, que bênção, né, gente? E a gente está essa semana, pastor, né, como a gente conversou já em off, falando muito a questão da família, né? E ontem nós estávamos até com o pastor Lapa aqui, e a gente estava discutindo um pouquinho, a gente tem essa mesa de café da manhã gostosa, maravilhosa aqui, né? E a família hoje, ela sempre foi um projeto de Deus. E sempre será, né, pastor? E a família, ela tem perdido alguns dos seus valores, né? Mas dentro da casa de vocês, né, dentro de toda a história de vocês, vocês costumam estar juntos, em volta das mesas de reuniões ali, daquela refeição, aquela coisa gostosa. Como é que funciona aí a logística da família Tolentino no dia a dia, né? Bom, desde o momento que a gente assumiu a questão do casamento, que a gente decidiu, olha, realizar aquele sonho, olha, vamos casar, vamos formar uma família. E a gente começou a sonhar em relação às nossas filhas também. E na hora que elas nascem, a gente se depara com o desafio que é, né? Agora nós somos mais 2 e dobrou já, né? E 2, né, pastor? Já veio de cara 4. com 2 já. Então a gente começou o nosso projeto de vida em relação às duas, da preparação das duas, de formar as duas que ainda são meninas, mas formá-las mulheres de Deus. Então a nossa rotina em casa, ela é bem simples, né? Ela é bem simples porque o nosso Deus é simples, não simplório, mas ele é simples e age em meio à simplicidade. E nós temos os nossos momentos, sim, os cafés da manhã, que é quase uma tradição lá em casa, né? Que a gente faz o café da manhã juntos, participamos juntos. São os momentos que a gente talvez mais conversa como família, eu, a Débora, as meninas, que a gente acerta algumas coisas também, que a gente alinha né? algumas Botar coisas no prumo também, ali. claro, com certeza. Tem aqueles momentos que é difícil e a gente conserta ali, ou as horas do almoço. Então, principalmente café da manhã, almoço, café da tarde, a gente procura, né? Priorizar e guardar esses valores que a família moderna tem perdido, né? E até eu estava vendo uma frase ontem que me chamou muita atenção, que diz assim, ó, a família é o laboratório da nossa missão. A gente aprende tudo dentro de casa. Com certeza. Deus não vai fazer nada na nossa vida e ministério que não esteja fazendo que não comece dentro da família. Então, tudo que a gente tem escrito, tudo que a gente tem ministrado, onde a gente vai, tem partido de casa. A gente tem vivido intensamente assim as palavras e as crises também que dá, as lutas. Então, tudo começa em casa, a partir das nossas filhas, no nosso casamento. Então, a gente tem aprendido muito com Deus através do dia a dia mesmo. E, na verdade, né, pastora, Deus ele não promete pra gente uma vida que você não vai ter circunstâncias adversas. Você vai ter. Mas eu creio que o altar familiar, né, pastora, ele nos dá essa disposição até, porque você eu fico imaginando pastor, chegar ao final do dia cansado, uma mulher linda, abençoada dessa, 2 filhas lindas, você pode até estar cansado, né, pastora, chegar ao final do dia, mas quando você vê um sorriso do filho, você vê um sorriso da tua esposa, muda tudo, né, pastor? Muda tudo, com certeza. Né? E é desafiador, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque não sou só eu apenas, né? Então você começa a entender que o propósito de Deus para minha vida envolve a minha esposa, envolve minhas 2 filhas, e não posso fragmentar isso. Não posso viver de forma isolada e pensando que não, que está bem comigo, está bem com o ministério. Então eu preciso ter a responsabilidade de priorizar elas,
Porque se elas estão bem, eu estou bem. Agora, se elas estão mal, se tem alguma coisa acontecendo de forma errada, a coisa já fica mais difícil, vai ficando complicada. Automaticamente você vai refletir, né? Com certeza vai refletir isso, porque a gente não é artista. Então não tem como fingir alguma coisa, forjar uma situação. Então a gente depende muito, interessante, a gente quando prega a verdade, a gente depende muito de casa. A nossa plataforma mesmo é o nosso lar. Eu digo que tudo começa dentro de casa, né, pastora? Eu vou conversar com a pastora um pouquinho, que tal todos os dias, porque a mãe, ela sempre tá mais ali com os filhos, né, todos os dias. E hoje a gente percebe o quê? Que as pessoas estão terceirizando, estão terceirizando a educação dos filhos. E uma coisa que eu percebo nessa família, a gente convive, a gente tá junto, vocês levam os filhos na escola, vocês estão sempre presentes, né, pastora Débora? O dia a dia com as meninas, isso que o Senhor tem colocado no coração de vocês, como é que tem sido para você como mãe, como pastora, né? Essa questão de cuidar da educação das tuas filhas a todo momento ali. Eu vejo assim como um desafio, né? Hoje poucas mulheres querem cuidar da casa e dos filhos, assim. Mas eu vejo isso como uma recompensa, assim, do Senhor. É algo que a gente planta e depois a gente colhe, né? É no dia a dia. Então eu creio que isso Deus, assim, fez para a mulher mesmo. Para ela estar cuidando da casa, para ela estar cuidando dos filhos, né? É como tu falou, assim, terceirizar a educação, né? Eu sempre falei que se eu tivesse condições quando elas nasceram, né? Porque na época nós morávamos de aluguel, então nós não tínhamos uma situação assim muito boa financeiramente. Eu sempre falo que se eu tivesse condições, eu não contratava uma babá para cuidar delas. Mas eu contratava alguém para fazer tudo para mim, para que eu pudesse ter tempo com elas. E mesmo assim, mesmo não tendo alguém para fazer as coisas, porque eu fazia tudo sozinha mesmo, né? Eu ficava horas brincando com elas. Quando eu via, já estava na hora de preparar uma refeição, um lanchinho para elas. Eu perdia assim, o tempo, né? Brincando com elas, até elas ficarem maiorzinhas assim, né? Enquanto fica só na caminha, ou só num bercinho, ou no chãozinho assim, que não sabe andar, nada, né? Então, eu vejo isso assim mesmo como algo especial. É um dom assim que Deus dá pra gente e muitas mulheres não descobriram ainda. E algumas até pelo movimento, eu tava, porque a gente, como Deus trouxe esse tema ao meu coração, então eu comecei a ler muita coisa, observar muita coisa. E os próprios movimentos feministas, eles foram roubando da gente um papel que é maravilhoso, né? Às vezes eu percebo, a gente tem lá o pastor Fernando, é um mestre, nossa, ele vai trazer uma palavra pra gente depois, meu professor, né? Então é maravilhoso, assim, quando Deus usa para falar algo. E então, os valores, entendeu? Essa questão do movimento feminista, tal, ele vai roubando a nossa essência, ele vai roubando e a pastora fica lá durante as aulas, sentada com as meninas, pintando um desenho. Gente, são coisas tão simples, mas que fazem toda a diferença, né, pastora? Inclusive assim, ó, na escola as meninas relatam fatos assim de, às vezes, amiguinhos com dificuldades e eu falo para elas, nem todo aluno tem o pai ou a mãe presente para estar ensinando, para estar educando, né, trazendo os princípios que a Bíblia fala. São princípios que não tem como a gente negociar. Pode ser no ano de 1200, 1900, 2012, né? Tem coisas assim que Deus não negocia mesmo. São princípios muito importantes. Essa palavra é muito importante. Eu acho que Deus está trazendo isso para a gente hoje, esse encargo, né? De não negociarmos mais os nossos valores. A família não é uma utopia. Eu digo isso, repito e vou repetir até o fim da minha vida. A família não é uma utopia, não é uma instituição falida. Porque, pastor, Satanás, ele tenta incutir isso hoje. O casamento, casa separa, entendeu? Deu problema, já tem 10 esperando na fila, né? Então tem pregado aqui essa coisa dissoluta, que não segue, né, pastor? Uma sequência, não luta por aquilo, né? Com certeza. É um grande desafio que nós temos como família hoje. A gente tem visto que a fragmentação da família, o abandono dos pais em relação aos filhos, exatamente no momento que eles mais precisam, né, na hora da infância, nos primeiros anos de vida ali, período que eles mais carecem dos pais, os pais abandonando. A gente vê tudo isso. A gente também vê os casais hoje
na sociedade que percebem que a maioria está vivendo dessa forma, entrega a sua própria vontade, o que vale para os pais primeiro é os seus sonhos, né, o seu prazer, a sua felicidade. A gente vê tudo isso e agora a gente tem uma responsabilidade enorme, como você falou, Mônica, de ser referência, de trazer, de puxar isso, de resgatar, de resgatar, de converter mesmo, como a palavra fala. Então, os nossos dias são dias de conversão mesmo, de priorizar uma coisa que é o projeto de Deus. Família não começou na terra, o projeto da família. Então, começa com milagre. O homem, né, deixando a sua casa, unindo-se à sua esposa. Como é um milagre, tudo que acontece dentro da família é sobrenatural. É verdade. Então, é sobrenatural e nós dependemos de Deus, muito de Deus. Eu costumo falar onde a gente tem ido, costumo falar para as nossas filhas, para a Débora, que se não for Deus, né, na nossa família, na nossa casa, todos os dias, o milagre não acontece. Então, a gente entra na normalidade mesmo, a gente tira os olhos do sobrenatural, perde a esperança principalmente, e as coisas começam a ficar bem difíceis. Então, Deus realmente é a nossa esperança, é a base mesmo sólida da família. É desse jeito mesmo. Então, olha, gente, esse papo gostoso, todos esses remas de Deus para a sua vida, fica aí, não sai, ri na sua família, porque no próximo bloco a gente vai trazer, o pastor Fernando vai trazer uma palavra maravilhosa de Deus para nós, para a sua família, para tudo aquilo que Deus está nos trazendo essa semana. E a gente vai estar orando no final. Então, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta.